Boa tarde, leitores e espectadores do Diário do Centro do Mundo. Esse é o canal DCMTV. Meu nome é Davi Nogueira, estou aqui com o diretor Kiko Nogueira para uma entrevista com o deputado Glauber Braga. Vamos falar sobre a audiência com o ex-juiz Sérgio Moro de ontem, que acabou depois da fala do deputado. Quero pedir antes para você se inscrever no canal, curtir o DCM nas redes sociais e compartilhar esse vídeo. Boa tarde, Kiko. Boa tarde, Glauber. Boa tarde, Davi. Boa tarde, deputado. Tudo bem? Boa tarde, Davi. Boa tarde, Kiko. Estou aqui no Salão Verde da Câmara, à disposição aí para conversar com vocês. Deputado, antes de mais nada, parabéns pela sua coragem ontem, pela sua participação. O senhor chamou ali o Moro de juiz ladrão. Acho que foi um momento histórico para a democracia brasileira. Você está, de alguma maneira, arrependido de ter falado alguma coisa? Está sofrendo muita pressão? Ou o jeito que estava tirado a garganta ali? Olha, não me arrependo de absolutamente nada. Se tivesse que repetir, repetiria com todas as letras. A pressão, a gente já sabe como é que essa turma de extrema-direita funciona, com ataques virtuais, ataque no meu próprio telefone, com ameaça no Conselho de Ética. Mas se tiver Conselho de Ética, que eu acho que não tem motivo para que eles venham a receber essa representação, mas se receberem, pode ter a certeza que eu vou arrolar as 8 testemunhas necessárias. Mais do que isso, vou produzir todas as provas, vai ser mais uma oportunidade para mostrar que Sérgio Moro é um juiz ladrão. Uhum. Você fez uma analogia com o futebol, né? Que, enfim, é completamente cabível. Não é, digamos, literal. Faltou, acho, um pouco de compreensão do pessoal também, e os ânimos estavam exaltados, né? Eles, na verdade, não querem ouvir qualquer tipo de manifestação e, de alguma forma, rompa com a narrativa que eles queriam traçar de que Sérgio Moro respondeu a tudo muito tranquilamente, que tinha resposta para todas as questões, quando, na verdade, não era o que estava acontecendo, né? Ele estava se esquivando das perguntas, não estava respondendo aquelas que eram consideradas perguntas inconvenientes. Então, a analogia com o futebol foi também pela necessidade da gente popularizar o que é esse processo judicial quando um juiz se comporta como parte. Eu não tenho dúvida que todo mundo no Brasil entende que quando um juiz fica do lado de um time, esse time é favorecido e o outro time é prejudicado. E foi o que o Moro fez como juiz de direito parcial. Analisando um pouco a frio, deputado, a participação do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro, o senhor classificaria que ela foi como, hein? A participação dele foi péssima, né? Foi pífia porque, primeiro, quando questionado sobre perguntas sensíveis, não respondeu, se esquivou. E quando confrontado com a verdade, eu pensei que ele fosse permanecer para reafirmar suas posições. E ele simplesmente fugiu. Ou seja, ele disse, não vou permanecer mais, vou embora. Ou seja, num questionamento frontal, eu esperava que ele permanecesse ali para defender as suas convicções, mas nem isso ele teve coragem de fazer. Demonstrou uma covardia sem tamanho. Saiu por uma porta secreta, né, nos fundos, né, o que se diz. Ele teria saído por uma porta secreta nos fundos, o ex-juiz Sérgio Moro. Você chamou também o ex-deputado Eduardo Cunha gangster, também num outro momento bastante importante para a trajetória política. Você tem certeza de que o senhor chega e consegue, vamos dizer, eu não estou conseguindo agora, Kiko, te ouvir bem. Vou tentar aqui Vou tentar me posicionar num lugar onde o áudio esteja mais adequado. Será que agora eu consigo? Vamos ver, está me ouvindo agora ou não? Estou ouvindo. O senhor chamou também o Eduardo Cunha de gangster. Entre as duas participações, qual que o senhor acha que foi mais importante? Olha, eu sinceramente não gosto
de fazer uma medição hierarquizada da minha atuação, né? Acho que foram momentos diferentes, mas em que você não podia deixar de confrontar pseudo-autoridades que se estabelecem como agentes neutros de um processo que não seja dirigido. Era como o Cunha se apresentava, né? Como uma autoridade que estava fazendo bem o Brasil e por isso tinha levado à frente o processo do impeachment, a primeira etapa do golpe. Era importante que naquele momento ele fosse desnudado. E a mesma coisa acontece agora com o Moro. Se apresenta como um juiz imparcial, que é técnico e só cumpriu o seu trabalho. Mentira. Então, era fundamental também que ele fosse desnudado. Eu acho que essa é uma tarefa, não só do nosso mandato, mas do conjunto das forças progressistas do Brasil, das forças de esquerda, de toda a militância que não pode, como dizia Leonel Brizola, custear o alambrado. Tem que partir para cima, entendendo o que é a representação de um juiz que se estabeleceu como instrumento numa operação para fazer com que a economia brasileira ficasse de joelhos para interesses que não são o do desenvolvimento do nosso próprio país. E trabalhando como juiz parcial, perseguindo adversários políticos e blindando os seus aliados. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que foram momentos diferentes, mas com necessidades parecidas. Uhum. O Glenn Greenwald disse que o senhor tem um radar para político corrupto. Ele fez uma comparação entre esse caso do Cunha e esse do Moro. O senhor concorda com essa observação ou não? É claro que eu fico honrado com a menção elogiosa de um jornalista reconhecido internacionalmente como Glenn, né? Quem acompanha a minha atuação parlamentar sabe que eu nunca fiz da atuação parlamentar uma tribuna para o discurso udenista. Nunca foi a minha linha política e vai continuar não sendo. Mas sim, quando você tem que colocar o dedo na ferida e demonstrar quais são os interesses que estão por trás de personalidades que são corruptas, e corruptas não só porque desviam recursos públicos, mas porque se utilizam do manto institucional para deixar o nosso país de joelhos, a gente tem que fazer, e eu fico, claro, agradecido com a menção que o Glenn fez. Deputado, o senhor acha que vai ter CPI desse caso da Lava Jato? Número 2, o Sérgio Moro tem que sair do ministério agora? Ele já devia ter saído há muito tempo. Moro vai cair desse ministério, ele não vai se sustentar. Ele sabe que está mentindo, ele sabe que está repetindo mentira. Hoje eles colocaram uma fábrica de fake news para atacar minha família, para dizer que iam me levar ao Conselho de Ética, para forjar uma evolução patrimonial ilegal minha, inexistente. Eu faço um desafio aqui ao Sérgio Moro. Se ele quiser, quebremos o sigilo bancário, fiscal e telefônico dele e meu. Eu tenho a convicção que eu vou ficar de pé e que ele vai cair. Ele não se sustenta. E esse juiz parcial não se sustenta. E sobre a CPI, eu acho que se a gente tiver ampliação da pressão popular, a CPMI ou a CPI pode sim sair no Congresso Nacional. Mas vai depender da gente ampliar os nossos esforços também, pressionando o parlamento. Deputado, só mais uma pergunta, porque eu sei que o senhor está apressado, né? Tranquilo. Se contou ontem que o Sérgio Moro teria colocado a Polícia Federal para investigar o patrimônio do Glenn Greenwald, né? Isso é muito grave, porque o Moro é o comandante da Polícia Federal. O que o senhor acha? Eu só não vi a última parte do que você disse. O que o senhor acha da possibilidade do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro, colocar a Polícia Federal para investigar o patrimônio do jornalista Glenn Greenwald e do Intercept também? Absurdo total. É ferir a liberdade de expressão. É mais do que isso. É utilizar o aparato institucional para fazer com que qualquer voz que se apresente como diferente daquela que ele manifesta seja perseguida. É a repetição daquilo que ele vem fazendo, utilizando o aparato institucional para blindar aliados e perseguir o que ele considera sejam seus adversários políticos. Isso demonstra, mais uma vez, a faceta
autoritária, seletiva de Sérgio Moro. Isso é uma atitude de um juiz que está se corrompendo, né? Isso é uma atitude específica de um juiz ladrão. Ele quer dizer que não é um juiz ladrão, mas bota a Polícia Federal para fazer isso. Ou seja, não fui eu, foi a Polícia Federal. Mentira, ou seja, é ele quem comanda e orienta a Polícia Federal. Dizer que não é ele quem está fazendo isso é, no mínimo, um cinismo descarado. Deputado, desculpa interromper, Kiko, eu queria ler um superchat da nossa leitora Sara Oliveira. Ela não fez nenhum comentário, mas fez uma contribuição para nós e gostaria de ler alguns comentários também elogiando o trabalho do Glauber Braga. O Laércio disse, parabéns, Glauber, você falou aquilo que muitos gostariam de falar. A Estela Bratti disse, parabéns. Sérgio Neres disse, parabéns, deputado Glauber, todo mundo sabe que Moro é ladrão e corrupto. A Márcia Rodrigues diz, sempre admirei o deputado Glauber Braga, parabéns. Valdemir Pereira diz, Glauber, você falou aquilo que eu gostaria de falar. Moro e os moleques de Curitiba na cadeia. E o Zé Camargo diz, parabéns, Glauber, não te conhecia, mas agora serei teu eleitor. Legal, obrigado, Davi, pela participação. Deputado, agradecer todas as manifestações também, a todo mundo que está dando força. É bom também, porque nesse momento em que a turma de extrema-direita ataca, a gente tem que ter a possibilidade também de demonstrar que tem força militante para se contrapor a essa tentativa de imposição do arbítrio permanente. Muito obrigado aí a turma toda que se manifestou. Obrigado, deputado. Só mais uma coisa, essas ameaças que o senhor está recebendo estão sendo virtuais, estão vindo de colegas da casa, como é que está sendo isso? Deputados da casa estão ameaçando com conselho de ética, com processos, né? E com a tentativa de intimidação, com xingamentos em algumas comissões. Ao mesmo tempo, o celular foi invadido por grupos de extrema-direita e também nas redes sociais, Facebook, Instagram. Não é a primeira vez que isso acontece, imagino que não será a última, e quando grupos de extrema-direita atacam o nosso trabalho e a nossa atividade parlamentar, é a convicção de que a gente está no caminho certo. Não vamos retroceder, não, vamos seguir em frente, e se eles vão vir quentes, pode ter certeza que a gente vai fervendo. O senhor foi muito frio ontem também, e quando aquele Éder Mauro, com a sua franjinha, veio para cima, ali um momento meio patético, você conseguiu manter ali uma fleuma e continuou defendendo o ponto de vista. Não deve ser fácil, né, deputado? O nível deles é muito baixo, né? O nível deles esse senhor, por exemplo, não merece nem o meu comentário, nenhuma disputa política frontal com ele, né? Porque ele é o baixo do baixíssimo clero, né? Agora é um esteio aí, uma linha de sustentação, como outros parlamentares aqui, a linha política que enfrentar conjuntamente. Mas o que deve ser feito agora é poder centrar os esforços naquele que é o pilar de sustentação deles, que é Moro, que é Bolsonaro. Deputado, só mais uma perguntinha aí, que eu sei que o senhor está apressado. O doutor Dallagnol e os procuradores não entregaram os celulares para a perícia. Nem o Sérgio Moro também, ele disse ontem. O que o senhor acha disso? Ele ontem declarou na comissão, o Sérgio Moro, que teria entregue o celular para a Polícia Federal, para a perícia. Ele disse lá que fez isso. Mas vocês vejam só, como é que fica à frente do Ministério da Justiça alguém que entregou o seu celular e que comanda aqueles que devem investigar um escândalo onde ele mesmo pode ser o acusado. Ou seja, não existe investigação possível pela Polícia Federal enquanto Moro for o coordenador das suas ações. E se Dallagnol ainda não entregou, que entregue, mas que entregue também as suas comunicações e o seu celular, não para a Polícia Federal de Moro, mas para quem tem a capacidade de investigar sem uma orientação política do jeito que pode acontecer com o Moro presente. Por isso que é tão importante ter, nesse momento, uma CPI ou uma CPMI no Congresso Nacional, porque aí eles não vão conseguir estabelecer o grau de controle que estão tendo junto à Polícia Federal. Maravilha. Deputado, muito obrigado pelo seu tempo.
Parabéns Obrigado. pela combatividade e boa sorte para nós todos, né? Boa sorte para nós todos. Até logo. Valeu, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço grande. Um abraço. Até mais.